Que bom que você está aqui, mais esse dia, mais essa manhã, buscando ao Senhor em oração, buscando crescer, buscando ouvir a voz de Deus, para que o seu dia vá bem, para que você seja fortalecido e para que você cresça em graça e em sabedoria diante dele. Então, muito obrigado, pela sua presença. Hoje nós vamos falar de algo muito importante, e eu creio que é muito provável que você se identifique, com essa passagem, com essa mensagem de Deus, porque ela nos traz um ensino muito forte a respeito da nossa origem e da nossa jornada, independente da sua trajetória, independente de onde você venha, independente dos desafios que você enfrentou, das lutas que você teve que passar, Deus, ele tem um plano para a sua vida. Você crê nisso? Então já digita aí nos comentários: eu creio, discípulo. Eu creio, que Deus ele realmente tem um propósito, apesar dos pesares. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vai ter um botão aí vermelho embaixo do vídeo, inscrever-se. Basta clicar nele, depois lá no sininho você seleciona todas e fazendo isso, você será notificado sempre que um novo vídeo entrar aqui no Vivendo pela Vida. Tá joia? Então fique muito à vontade. Eu quero já iniciar lendo essa palavra e nós vamos orar em cima dela. Nós vamos orar por você em cima dessa mensagem, que é a mensagem de Deus para você no dia de hoje. Esse texto que nós vamos ler, ele se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 5, que fala o seguinte: pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Olha só que interessante. História de Moisés, uma das histórias bíblicas mais conhecidas, Um homem que teve uma trajetória tremenda, ali no meio do povo egípcio, enfim. Teve esse início que acabou recebendo um grande livramento de Deus. Moisés ele foi colocado ali no rio e durante essa trajetória dele, durante esse percurso ali no rio Nilo, que é um rio, além de ser um rio grande, é um rio muito perigoso, um rio que tem animais perigosos, crocodilos, enfim. E ainda assim Deus preservou a vida dele. Ele foi alcançado pela filha de Faraó, onde a mesma ali pegou ele para cuidar, e identificando que ele era de origem hebreia, acabou chamando alguém do povo hebreu para que pudesse amamentá-lo, para que pudesse cuidar da vida dele até que ele tivesse uma certa independência, já tivesse uma certa idade, e aí pudesse ser educado, criado pela filha de Faraó e pelo pai dela. O que eu quero que você observe nessa mensagem, o que Deus está falando com você através dessa passagem? Muitas vezes a sua trajetória ela é muito parecida com a de Moisés, ou seja,
Talvez você não tenha sido largado né, para ser adotado, talvez você não tenha sido abandonado pelos seus pais, mas muitas vezes, mesmo dentro de casa, você se sente como se isso tivesse acontecido, né? Como se você não fizesse parte daquele ambiente, daquela família, e você se sente parte de outros ambientes ou de outras situações, ou é mais apegado com outras pessoas, ou até mesmo você entenda que o seu caminho ele foi desviado, ou seja, você nasceu para trilhar um determinado caminho, para passar por uma determinada estrada, mas isso não aconteceu. E talvez você se frustre, né, por causa disso. Deus ele nos traz uma mensagem muito importante através da jornada de Moisés, porque muitas vezes aquilo que nós achamos que deu errado, aquilo que nós achamos que não era o caminho a ser seguido, no final das contas era exatamente ali onde Deus queria que você estivesse. Era necessário sim que Moisés passasse por tudo isso para que ele alcançasse, né, o posto e os cargos que ele teve no Egito e que lá na frente ele pudesse ser um dos líderes, né, a libertar o povo hebreu, né, da escravidão dos egípcios. Então, olha só como que Deus move as peças, né, como que Deus faz com que as coisas elas trabalhem, né, elas operem ao favor do próprio Deus, mesmo que diante dos nossos olhos seja tudo uma grande confusão ou a gente entenda que está tudo errado. Então presta bem atenção. Se você tem se sentido assim, se você tem passado por uma situação parecida com a de Moisés, né, comece a orar para o Senhor, para que Ele te mostre, para que Ele te revele o porquê de tudo isso ter acontecido. Por que que você teve que passar por tudo isso? Por que que a sua jornada ela aconteceu dessa forma? Porque existe sim um propósito. E uma vez que você descobre esse propósito na sua vida, você começa a fluir no Senhor, porque você está no centro da vontade dele, fazendo aquilo que ele te chamou para fazer, aquilo que ele te preparou para fazer. Então, tome posse dessa palavra, né? Não fique triste se na sua vida você teve que enfrentar desafios, se você foi colocado num rio perigoso, né? Mas glorifique a Deus por você estar vivo, por você estar na presença de Deus, né? E sabendo, né? E entendendo de que existe um propósito para você, única e exclusivamente para você, no reino de Deus, porque é da vontade de Deus usar a sua vida para que o nome dele seja glorificado. Então houve todo esse processo, né? Moisés ele foi amamentado por uma hebreia, então ele recebeu o alimento que ele precisava receber, não apenas ele foi amamentado, mas as primeiras instruções veio de uma mulher do seu próprio povo. Então ela pôde passar para ele toda a parte cultural, toda a parte, né, espiritual com que eles criam até então ali a respeito de Deus. Então ele foi forjado, mesmo vivendo no Egito, ele foi forjado, né, com o DNA hebreu. E Deus não deixou com que ele fosse contaminado, né, pela cultura egípcia, mas ele manteve ali a sua origem, as suas tradições. E isso permitiu com que ele cumprisse o seu propósito. Então, outro ponto importante, né, continue conectado com as suas raízes, com as suas fontes, aquelas fontes que trazem Deus para a sua vida, aquelas fontes que trazem, né, a palavra de Deus para o seu dia a dia. E assim você prosperará e assim você achará o teu propósito em nome de Jesus. Eu quero nesse momento orar pela sua vida, então se coloque em oração junto comigo, porque Deus ele quer te mostrar, né? Ele quer abrir os teus olhos espirituais para que você perceba
tudo isso que está acontecendo e tudo aquilo que ainda vai acontecer. Deus, eu quero nesse momento te agradecer pela vida do meu irmão, pedindo que o Senhor continue guardando o seu coração, a sua vida, os seus propósitos, que o Senhor continue fazendo, Pai, com que ele perceba e ele entenda o porquê de ter passado pelo que ele passou, o porquê às vezes do sofrimento, o porquê às vezes da separação, o porquê às vezes da angústia, o porquê às vezes de estar longe de casa, Deus. Mas nós sabemos e entendemos que existe um propósito em tudo isso, Pai. Então que o Senhor revele, que o Senhor mostre o porquê, por que o Senhor chamou, por que ele está onde ele está hoje, e que o Senhor abra os seus olhos espirituais para que ele enxergue muito mais além, né? Enxergue o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor vai fazer, né? Quais são as pessoas que estarão junto com ele, operando e fazendo, enfim, Pai, quais são os recursos, que ele possa ter esse discernimento, essa visão e esse conhecimento, Pai, para que o seu coração se encha de fé, se encha de esperança, entendendo que o Senhor está muito próximo de fazer cumprir, né, os teus propósitos na vida dele, para a honra e glória do teu santo nome. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça com essa mensagem. Você não é obra do acaso, você não é um acidente, né? Você não é um empecilho, você não é uma pedra de tropeço, pelo contrário. Você é bênção de Deus, você é alguém que foi criado pelo Senhor, né? Desde o ventre da sua mãe. Deus já sabia quem que você era, Deus já conhecia ali a sua história e Deus já sabia o seu propósito, né? O seu propósito de vida, Deus já sabia. Talvez você não saiba ou talvez você esteja descobrindo isso agora, mas Ele já sabia. Então, se aproprie disso, né? Se aproprie dessa palavra, dessa promessa, viva ela. E eu quero que em breve você possa testemunhar, né, tudo aquilo que Deus fez, onde você estava, os locais que você passou, as lutas que você enfrentou e onde você chegou no dia de hoje. Que Deus te abençoe e nós nos encontramos aqui nos nossos próximos vídeos.